Antes da gente entrar mesmo no assunto, eu quero deixar um texto bíblico que vai balizar esse assunto. Está em Ezequiel 34, 8, 9 e 10. No versículo 8 diz: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. No 10 diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. É isso, minha gente. É o que tem acontecido muito ainda nos dias de hoje. Isso aqui foi lá atrás para o povo de Israel, mas é uma grande realidade o que estamos vivendo na igreja de hoje. Claro, claro que nós temos os servos do Senhor que merecem respeito. Não estou falando disso, não estou generalizando. Precisamos estar atentos a essas pessoas que estão usando a igreja como um simples CNPJ, como uma empresa lucrativa. Então vamos lá. Fala pessoal, hoje eu quero contar para vocês uma experiência de vida no ambiente da congregação, para que sirva de exemplo para você também. Que você não se iluda, que busque ao Senhor por meio da palavra de Deus, busque conhecimento, tá? E não seja enganado. Conto uma experiência que foi vivida recentemente, agora no ano de 2025, da qual ainda estou buscando forças para me recuperar e buscando a graça de Deus, e com ela tenho conseguido, ainda que aos poucos. O que falo nessa conversa, quero que sirva como um norte aos irmãos que estão na direção da obra do Senhor. Fui membro de uma determinada igreja evangélica, a qual tenho muito respeito, porque sei que os acontecimentos que vou trazer aqui é erro humano, não da igreja cristã em si, que deveria ser limpa de tudo isso que vou comentar. Por isso, então, esse conteúdo deve servir de alerta para a missão da Igreja de Cristo como um todo. Membro ali, minha filha menor sempre ia comigo. Levei também minha filha maior, que normalmente nunca consigo levar, mas lá ela chegou aí. E às vezes, até com certa frequência, levava minha esposa, que é católica praticante. Diria até que é mais crente do que muito crente que se acha santo. Toda a liderança sabia da religião dela. Entendo que todos os evangélicos sabem ou deveriam saber que a congregação dela crê no Deus vivo, no sacrifício da cruz e no Espírito Santo. Todos nós sabemos também que no catolicismo é presente a questão de imagens de importantes figuras que fizeram a obra de Deus. É importante registrar que costumamos fazer leituras bíblicas de materiais de curso teológico
que guardo comigo e de livros correlatos. Isso todos os dias. Nas nossas conversas, ela demonstra que não deve adoração a nada, nem a ninguém que não seja somente ao Criador de todas as coisas. Não vivo sem falar disso com ela. Sempre conversamos sobre o assunto. Com essa conversa que estamos tendo aqui, não tenho interesse em gerar polêmica. Respeito demais os irmãos católicos, embora tenhamos divergências. Tudo bem. Quero tratar aqui do ocorrido naquela noite em que houve uma pregação desrespeitosa, não somente a ela, o que já havia ocorrido em outros cultos, mas nesses casos dessas outras mensagens, não teria sido levada pelo líder maior, o pastor, que é o chefe, vamos dizer assim. Por isso eu consegui contornar. Só que dessa vez foi impossível, porque a mensagem veio diretamente do líder maior. No fatídico domingo, fomos para a igreja no dia em que o culto é chamado da família. Só que o que vemos e ouvimos foi em sentido contrário ao que é a missão intitulada. Interessante que já havia algum tempo que ela não ia comigo. Nunca fico insistindo, apenas falo da palavra. Neste dia, ela própria sentiu vontade de ir ao culto comigo e me pediu. Detalhe, ao chegar na igreja, fiquei muito feliz em ver que o pastor principal estava, o que diminuiria o risco de serem usadas palavras desnecessárias, antibíblicas ou não manejadas adequadamente por inexperiência e profundidade no conhecimento, pois se tratava da maior autoridade na igreja. Porém, apesar de o culto começar fervorosamente bem, sentindo a presença do Senhor, logo após o pastor iniciar a pregação, eu não acreditava. Como uma pessoa com uma posição de destaque, com tanta experiência, não soube levar a mensagem. E não estou falando de esconder o que diz a Bíblia. O que está lá é para ser dito, doa a quem doer. Estou preparado para isso e ela também, já que, como afirmei acima, defendo os mesmos pontos que estejam conforme a palavra de Deus. Digo que foi antibíblica porque a palavra diz que devemos respeitar o próximo e que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Uso como fundamento os textos bíblicos de João 16, 7, 11 e de 1 Pedro 3, 15 ao 16, os versículos, porque falam de convencimento, mansidão, respeito e longe de mim caluniar quem está à frente de uma obra tão importante para o reino de Deus. E por que estou dizendo que foi antibíblica o tom da mensagem? O líder, naquela ocasião, deixou de considerar aspectos importantes naquela pregação que eu quero trazer para você e que você me diga se concorda com o que vou dizer ou não. É antibíblica ou não é? Dizia ele que o verdadeiro seguidor de Cristo, aonde quer que esteja, não é dado a nenhum vício ou vida desregrada. Gente, isso não tenho dúvida que na Igreja Católica tenha também verdadeiros seguidores. E todos os líderes um dia vão prestar contas se interpretam erroneamente a palavra de Deus. Não somos donos da razão. Que o seguidor de Cristo não adora outros deuses é um fato, mas aceite ou não, tem que reconhecer que na Igreja Católica não tem um bezerro ou uma imagem que substitua o Cristo vivo, como disse ele ao usar o texto da palavra.
E aqui, pessoal, não é uma defesa minha para o uso de imagens nem mesmo de figuras importantes dos seguidores de Cristo, daqueles servos que passaram por esta terra. Eu sei que a Bíblia proíbe, mas longe de mim dizer que essas imagens representam Deus ou que substituam o Salvador. Isso não é verdade. Ele também foi desrespeitoso ao colocar em uma mesma caixinha todos os católicos, como se na igreja evangélica não houvesse problemas idênticos ou até piores que os vistos. Entre os católicos, somos humanos e pecadores. Veja os escândalos que assolam o nosso meio, não precisa dizer nada. Aqui se aplica a palavra do nosso Senhor, o Mestre, quando afirma sobre retirar a viga do próprio olho, para então retirar o cisco do olho do irmão. Foi impressionante para mim que estava sentindo o mover do Espírito Santo, esperando que a palavra fosse forte, porém respeitosa, e ao final ver a minha esposa levantando a mão para andarmos juntos na mesma fé, no mesmo templo, por um mesmo Deus. Mas conforme avançava, o coração ficava triste e fechado. Era inacreditável presenciar o uso da palavra, ser manejado para colocar tudo a perder e nos empurrar para fora o mais rápido possível. Minha esposa se sentiu muito mal. Voltou o caminho inteiro chorando e falando que a igreja não pode agir assim, etc. O que eu concordo. Repito, não foi a afirmação de que não se pode ter adoração a santos. Isso ela ouve sempre, inclusive nas idas anteriores à congregação, e também concorda. Mas a forma como foi dita, o pastor ainda fez exemplos, levando a esposa dele como um mau exemplo. Então, ele dizia que ela era desgarrada, que dificultava a crente dele, que ela era do pagode, que era da bebedeira em bares, que atrapalhava a vida dele, que ela era boêmia. Não, esse exemplo não serviu como uma boa estratégia. Se a esposa do pastor vivia desregrada, dificultava sua crença, era do pagode, era de bebedeira em bares, ou seja, boêmia, e ainda se dizia que era católica, sem grande preocupação com o sagrado, não era católica. É o oposto da minha esposa. Em outras palavras, essa infeliz afirmação indica de forma generalista que todo católico é dado aos prazeres e são pessoas da iniquidade, o que não é verdade. Por exemplo, a minha esposa é assídua católica, fervorosa, tem o temor de Deus. Eu não estava frequentando a igreja e ela vivia me dizendo que eu deveria escolher uma. Não dança pagode, não gosta de sair, não anda em botecos, não consome álcool, não fuma, não tem qualquer vício, não é dada ao prazer carnal, ao pecado. Pelo contrário. E aqui tenho que dizer, é lamentável ataques a outras vertentes, em especial no culto da família. A palavra deve ser pregada sem viés. Infelizmente, naquele dia, o líder fez uma pregação de ataque enviesada e desconexa entre as partes. Faço um adendo para a passagem no momento em que fala da adoração aos ídolos, quando usou e usa sempre o texto de que os israelitas fizeram um bezerro. A igreja evangélica precisa ajustar o entendimento e mostrar que ali era um culto literalmente prestado a um outro Deus, como se fazia no Egito. De fato, uma adoração indevida. É um erro dizer que o católico tem outro Deus, porque não é verdade. Como eu disse, tem a questão das imagens, mas tudo aponta para a Trindade Sagrada, a mesma que cremos, Pai, Filho e Espírito Santo.
O resultado de tudo isso foi que minha esposa ficou arrasada e eu, constrangido com o que eu via, não consegui voltar mais a frequentar aquele templo. Não só por isso, mas tem outros motivos que vou contar em uma outra conversa. E não voltei mais nem mesmo sozinho. Ela agora afirma que não pisa mais os pés em cultos evangélicos. Diz que agora tem certeza de que não será crente, que não será evangélica. Belo trabalho, senhor pastor. Eu já disse a ela que não me importo com o que ela possa pensar, que eu estou disposto a sofrer consequências para seguir a Deus. Mas nesse caso ela tem toda razão. Foi postura assintosamente desnecessária, vergonhosa, que afastou da congregação a todos nós, uma família inteira. E mesmo indo a outra congregação, não tenho mais a companhia da minha família. É triste, tudo foi perdido, até que Deus se compadeça de mim. Olha a responsabilidade da liderança. Pastores, vocês que não cuidam das ovelhas, pastores, vocês que não cuidam das ovelhas pagarão muito caro. A Bíblia é cheia de exemplos da graça de Deus com seu povo, sempre mostrando o quanto o ser humano é imerecedor da graça divina. Vários líderes deixaram de fazer o que era agradável aos olhos do Senhor, e quando o seguinte a assumir o trono fazia o mínimo, mesmo com falhas, a graça de Deus, do Deus vivo abundava. Um exemplo é o do rei Jeosafá, que agradou ao Senhor, fazendo o que era reto, mas não completamente, mantendo os altos. Esse verdadeiramente local de adoração a outro Deus. Ainda assim, Deus era com ele e, em dado momento, disse que a peleja não era dele, mas de Deus. Então não é um pastor que faz a obra, mas o Espírito Santo. O pastor é apenas o mensageiro. Tem que ter cuidado, pois a soberba precede a ruína. Pessoal, não perca a segunda parte dessa conversa. Para não ficar muito longo, vou deixar para falar com você num outro vídeo. Até mais.